Vamos lá, mais um desfalque no time do Fluminense para esse jogo contra o Corinthians. Paulo Henrique Ganso foi poupado, não viajou para São Paulo, não vai estar em Itaquera. Por que o Paulo Henrique Ganso foi poupado? A gente pode trazer um contexto para isso, né? Ele teve a miocardite. Diferente dos outros jogadores, ele interrompeu a sua pré-temporada, ficou em repouso total, não podia dar uma corridinha, fazer um exercício, nada, uma flexãozinha em casa, namorar. Então ficou em repouso até ser liberado pelo médico, e quando ele foi liberado pelo médico depois de um longo período de inatividade, ele precisou fazer uma pré-temporada. Enquanto os outros jogadores estavam em atividade, jogo valendo ponto, o Ganso estava fazendo a pré-temporada dele. Voltou devagar, entrando em um jogo ou outro. Ele teve uma conversa com o próprio Renato. Renato deixou isso bem claro numa coletiva, que o Ganso é o titular ali do meio de campo. Chegou a ter um questionamento entre os dois, se ele começaria jogando ou não contra o Santos. Chegaram a um acordo de que ele entraria no segundo tempo a pedido do próprio jogador. O Renato sabe que precisa dar uma sequência para o Ganso. Ele já iniciaria esse jogo contra o Santos como titular, mas foi um pedido do próprio Paulo Henrique Ganso, que ele mantém aí o Lima, mantém o time titular, aí eu entro no segundo tempo para ter esse retorno aos poucos. Nessa própria entrevista, ele deixou bem claro que ele não tem condições de jogar quarta e domingo, também já passou dos 30 anos, o Paulo Henrique Ganso, então tem que ter esse cuidado. E a conclusão que a gente chega é que a comissão técnica e o próprio Renato Gaúcho achou que não seria arriscado, porque quando o jogador fica numa inatividade muito grande, o risco de ter um problema muscular, uma distensão, é maior. Daí você vai questionar, mas o cara entrou no segundo tempo, quase no finalzinho do jogo. Mas participou das atividades, do aquecimento, tem o estresse. Ele entrou em campo, é um jogador que tem esse histórico da dificuldade na preparação física. Lembra o que aconteceu em 2024, que também tivemos um problema na pré-temporada e tivemos vários problemas físicos. A gente tem um problema físico agora do Fuentes, tivemos o problema do Fuentes, agora temos o problema do Thiago Silva, que vai ficar 30 dias sem entrar em campo, problema muscular. Poupar, jogo quarta e domingo, jogador acima da idade, vai utilizando a garotada. Vamos ficar sem o Thiago Silva. Até o Hércules teve um problema muscular, sentiu um desconforto muscular no jogo contra o Santos. É isso que foi pensado pela comissão técnica na hora de avaliar. Bota o Ganso para viajar, bota ele no avião lá para São Paulo ou não. E optaram em poupar o meia. Vai o Lima. Lima vai fazer novamente o meio de campo. Temos a opção do Lescano, também no segundo tempo. É uma hora desse moleque mostrar porque foi contratado. O Paraguai tem que mostrar a cara dele. Vem treinando bem e vem entrando bem durante os jogos. E o Lima, no próprio jogo contra o Santos, ele começou bem a partida. Começou bem, se movimentando, criando oportunidades ali na entrada da área. Tem a confiança também do treinador. Então é isso, o Fluminense está viajando para São Paulo com desfalques importantes, né? O Thiago Silva nem se fala. Tem o Inácio para entrar, mas é a zaga do Campeonato Carioca. Tem o Thiago Santos, que é uma opção para o Renato, que ele tem a confiança no Thiago Santos, que já deixou bem claro para o Renato que não quer mais jogar como volante, só em última instância, quer jogar na posição de zagueiro, pode ser uma opção ao lado do Freitas, manter o Freitas na zaga. Então são desfalques que incomodam, que deixa a gente um pouquinho preocupado para essa zaga do Fluminense. Por isso que eu reforço aqui a necessidade, independente se o Hércules vai jogar ou não, se será poupado ou não, o Bernal tem que fazer essa proteção na entrada da área. É um jogador mais firme do que o Martinelli na marcação, mais forte, mais alto. A bola aérea do Corinthians, que também é forte com o Yuri Alberto. Seria interessante ter o Bernal ali no meio de campo. O Corinthians que vai encarar o Fluminense com alguns desfalques de armação do jogo. Garro, Coronado, são jogadores que criam as jogadas no meio de campo, não vão estar nessa partida.
Vai ser um jogo aberto de trocação, isso também deve ter passado na cabeça do Renato, porque, né, colocar o Ganso num gramado rápido, que é o de Itaquera, contra um time que vai jogar com linhas altas em cima do Fluminense. Então essa aí foi a escolha. Devemos ter mudanças no meio de campo, com a entrada do Bernal, com o Lima mantido nesse meio de campo. Tem o Nonato, que estava fora do jogo contra o Santos por causa do contrato dele com a equipe paulista. É uma opção também no meio de campo para o jogo contra o Corinthians. Vamos ver como o Renato vai montar esse time, e é um desfalque que é importante. Menos mal que na notícia ele foi poupado, não é nenhum problema físico, não é nenhuma distensão muscular, é para evitar que isso aconteça. É só para evitar que ele tenha uma distensão. É um jogador que vem do ano passado com problemas também físicos. A comissão técnica, o departamento médico, optaram em deixar o Ganso no Rio de Janeiro. Então, desfalque do Fuentes, desfalque do Ganso, desfalque do Thiago Silva, e por aí vai. Tá começando a encher esse departamento médico. Que pare por aí, pelo amor de Deus, fecha a porta do departamento médico. Se alguém me perguntar com relação à reunião do Conselho Deliberativo nessa segunda-feira, cara, não teve nada, não teve nenhuma novidade. Quem estava esperando algum investidor, o Mário deixou bem claro que não havia, não há, ninguém se interessou. É incrível um clube com a capacidade que tem Xerém de formar de craques, de fazer dinheiro, não tem nenhum interessado. Aí falam que tem um investidor árabe, um investidor americano da NBA, a diretoria desmente, depois confirma, é um bolo. Ano de eleição é isso. Tanto que essa reunião, para mim, na minha opinião, essa live serviu mais para indicar qual é o candidato da gestão e fazer propaganda da própria gestão, dos feitos da gestão durante esses anos, uma propaganda pensando na eleição no final do ano, só serviu para isso. Serviu também para mostrar a qualidade do Conselho Deliberativo, assustador. Conselho Deliberativo do Fluminense, a gente começa a entender porque o Fluminense está essa bagunça em termos políticos. Uma live, uma apresentação, um Conselho Deliberativo político, de apresentação de candidato, de slides, de gráficos, para dizer o quanto é bom essa gestão do Mário Bittencourt. Só consegui ver isso. SAF, algo concreto, nada. Investidor, absolutamente nada. Mas é assustador. 4 anos de BTG. Isso é um discurso contra o próprio banco. Não conseguiu um investidor, uma proposta concreta para apresentar. Todo mundo esperando isso e nada. Pô, lamentável. Deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fui!